que a espondilite anquilosante é uma doença autoimune que vai fazendo com que a coluna grude uma na outra, né? Vai ficando dura, por isso que o nome é espondilite anquilosante, né? Ela vai transformando a coluna numa, né? Vai perdendo a capacidade de mobilização da coluna e isso pode fechar os forames e dar dores muito grandes, inflamação e até a pessoa pode parar até de caminhar ou de mexer braço, sei lá, trocentas coisas. É bem importante que se trate isso de uma forma adequada. Lembra que eu comecei a contar a história dizendo que é uma doença autoimune. Toda doença autoimune tem um pezinho, né, no intestino. Então, lembrar de novo, a gente tem falado muito disso, mas lembrar de novo o cuidado que a gente precisa ter com a inflamação da parede do intestino, com a hiperpermeabilidade intestinal e a desbiose. Isso tem a ver com dieta, então lembre sempre de fazer uma dieta tirando os alimentos mais irritantes da parede, fazer uma dieta bem alcalinizante, uma dieta voltada à compensação, né, da pessoa. Eu acho fundamental que a gente tenha essa visão, né? O que a gente come tem que fazer parte de nós, então tem que nos ajudar e nos compensar, não é só por uma questão de paladar e prazer. Fora isso, então, a dieta é fundamental, saber quais são os alimentos, então, fazer uma espécie de pesquisa que pode ser feita através de radiestesia. Eu mesmo desenvolvi um instrumento de radiestesia chamado Holotester, que a gente pode usar para detectar, né, quais são as ressonâncias dos alimentos com a pessoa, que é uma ideia. A gente pode utilizar o mesmo princípio, mas através de um aparelho bioelétrico, fazer um BH-teste, ou a gente pode utilizar as novas propostas de aparelhos bioelétricos, como é o caso do Cell Wellbeing, e outros mais, tá? Eu estou citando algum que me veio na cabeça agora, não é em detrimento de outros, tá? Até porque eu não tenho nenhum deles, eu só tenho o Holotester, que fui eu que desenvolvi junto com o Ricardo Monteiro Filho aqui, que é um terapeuta holístico aqui em Curitiba. Então, o resto tudo não trabalho com nenhum deles, já usei e tenho orientado que façam um ou outro, mas eu peço para as pessoas que sabem fazer, porque eu acho que o importante é a gente conhecer as pessoas que fazem bem aquilo que a gente precisa, né? Não precisa saber tudo, só tem que saber quem é que faz. Eu acho isso bem importante. Então, tem aí em Porto Alegre mesmo, a gente tem gente maravilhosa, né? Tem em todos os lugares no Brasil, a gente acaba encontrando pessoas que podem ajudar nesse sentido, e tem também a possibilidade de fazer exames medindo é uma espécie de medida de intolerância alimentar, mas não é bem intolerância alimentar, porque mede uma imunoglobulina, que é a imunoglobulina do tipo G, que é essa imunoglobulina. Na verdade, as imunoglobulinas ligadas a uma espécie de alergia, que não é bem uma alergia imediata, que é a da IgE, mas da IgG, ela é uma alergia tardia, tecidual. Ela simplesmente vai mostrar quais são os alimentos que estão, naquele momento, sobrecarregando esse organismo. É mais ou menos por aí, tá? Queria que vocês entendessem bem isso. Tirando esses alimentos, você libera muito o processo inflamatório da parede do intestino. Então, e por isso que é tão importante essa retirada dos alimentos. E faz uma diferença imensa no tratamento quando você consegue criar personalizadamente uma dieta para o paciente. Desde que o paciente, claro, entenda e faça, né? Porque é uma escolha de cada um. Mas a gente nota que isso é importante. Então, tem aqui no Brasil o único laboratório que faz avaliação por saliva da IgG de alimentos mesa brasileira é o Lab Vitrus, que é daí de Porto Alegre também. Mas nós temos vários outros que podem fazer no sangue, que não é mesa brasileira, mas pode ter uma noção,
E também nós temos o Food Detective, que é um kit que você compra pelo correio, compra na internet, se for profissional da área de saúde. E você, com o Food Detective, você pode fazer em casa, no consultório, você tem como fazer a avaliação de 59 alimentos ou tipos de alimentos, e é uma boa forma de poder também ajudar mais nessa ideia que eu estou passando aqui para vocês. Então, já fiz um panorama bem importante para toda a doença autoimune. A segunda coisa fundamental é usar aquilo que também eu falo muito, que são os prebióticos, tá? É mais importante melhorar a microbiota intestinal, porque com certeza toda doença autoimune tem desbiose, isso está ligado, intimamente ligado. Aliás, agora tem um estudo da desbiose fantástico, que diz assim, ó, o tipo de desbiose é o tipo de doença que a pessoa vai desenvolver, gente. Nós estamos nesse pé agora. Inclusive, existe a desbiose por vírus, já que a moda é falar de vírus aí, tá? Existe uma desbiose viral, que a gente tem muito mais vírus do que bactérias, né, no corpo, no microbioma, e isso nem é contado, né? Mas olha só, o que eu queria dizer é que nós podemos ajudar com a clorela de qualidade e com a inulivita. Esses dois são fundamentais, principalmente associados. O mínimo de clorela por dia é 2 gramas. 2 gramas de clorela, já existe trabalho comprovado, publicado no PubMed. No PubMed, eu encontrei um trabalho, eu dei uma aula de câncer ligado a metais pesados. Eu fui fazer pesquisa, encontrei uma pesquisa mostrando que o uso de 2 gramas de clorela por 2 anos numa população que tinha alto índice de câncer ligado a metal pesado, diminuiu em 70% o aparecimento do câncer. Isso foi extremamente importante para a gente validar o uso da clorela como, né, um alimento que, além de alcalinizar e melhorar e diminuir o aumento da permeabilidade da parede do intestino, ainda tem essa vantagem. Então, no mínimo 2 gramas e no mínimo 2 anos é a proposta anticancerígena do trabalho que eu li. Então, isso é interessante e já nos ajuda aqui quando a gente fala dessa parte, tá, do intestino. E, complementando, inulivita. Lembra que é aquela fibra que é power, né, porque tem uma qualidade especial na sua fabricação, na sua matéria-prima, em cápsulas. Porque a gente também tem a inulina não power, né, de outros laboratórios que não da Catalmedic, existe a inulina em pozinho, né, que é ruim de desmanchar, que é ruim de tomar. Eu, pessoalmente, acho que o pozinho é importante quando você tem uma pessoa que não engole cápsula, uma pessoa que está precisando, né, de uma dieta líquida, coisa assim, ou um idoso, ou criança, é importante. Mas a grande maioria dos adultos, ou pelo menos criança que engole cápsula, que é acima de 30 quilos. Acima de 30 quilos. Hoje tem mais moço, mais novinho com 30 quilos. Né? Então, acima de 30 quilos e em qualquer idade que engole cápsulas, a gente pode dar 2 cápsulas por refeição. Se for apenas preventivo, melhorando a microbiota, pode ser almoço e janta, mas se a gente quer um efeito melhor, a gente vai fazer café, almoço e janta. 2 gramas, então, 2 cápsulas de inulivita 3 vezes por dia, com 2 gramas de clorela por dia. Se for a QMB, que é a minha favorita, são 5 comprimidinhos para 1 grama, tá? Então, eu posso fazer 5 comprimidos em cada refeição, ou as 10 comprimidos antes de dormir, é uma outra forma interessante de se usar. Bom, de qualquer maneira, tratando essa questão, eu vou precisar do Colonflan. O Colonflan é uma das nossos florais, né, uma essência vibracional, que conseguiu mostrar para a gente que faz a diferença na resposta celular nesses casos.
Então, Column-Flan é fundamental nesse caso. Pode usar mais alguma coisa. E agora, lembrando, eu falei bastante, numa outra pergunta agora há pouco, a gente conversou sobre pH e eu esqueci de dizer que nós temos o Azianon, que é um produto que você coloca na água ou bebe, né, ou bota na água ou põe na boca, que são suspensão, não é gotas, e ele faz a organização do pH, que tem que ser neutro, fica neutro, que tem que ser ácido, fica ácido, que tem que ser alcalino, fica alcalino. Então, a gente também pode utilizar o Azianon por um tempo para melhorar a parede de intestino e também a desbiose, né? E também temos o digeril ou digeres, ou tem várias opções aí que a gente pode trabalhar. No meu caso aí da espondilite anquilosante, eu trabalho sempre com o Column-Flan e o digeril. Esses dois são os meus favoritos. Mas a gente poderia fazer uma outra opção aí, estou dando opções, tá, gente? Não é que todo mundo tem que usar tudo. E o Azianon também está nessas opções, num processo que eu precise, às vezes, melhorar essa parede um pouco mais. Bom, melhorando, então, o buraco, como eu digo, né, tem que fechar o buraco para parar de fazer os anticorpos, a gente vai passar para o outro problema, que é a questão da coluna. Então, a espondilite anquilosante, ela atinge a coluna, então nós temos um produto específico para a coluna, que se chama Espondilis. O nome dele é em função justamente da lembrança dessa doença. Mas, na verdade, o Espondilis, ele tem a frequência, a vibração, ele faz uma ressonância com a coluna como um todo, tá? Então, ele também ajuda meio que a desintoxicar a coluna. Ele não serve só para uma situação de recuperação de energia. Ele também faz uma vibração detox ali, por isso que ele está numa linha chamada fisiotox, tá? Que tem muito a ver com a homotoxicologia. Mas isso é um detalhe. O interessante aqui é que o Espondilis faz a diferença nesse caso. Nós também usamos Oxiflower com analgésium. O Oxiflower analgésium é uma dobradinha maravilhosa para tudo que for osteomuscular, tá? Todo tipo de dor e confusão. Agora, não necessariamente a dor osteomuscular é a única que essa dobradinha melhora. A gente já viu que o uso do Oxiflower com analgésium também ajuda em dores como, por exemplo, dor de dente, porque era a única coisa que tinha, e eu mandei usar e funcionou. Ajuda também em pós-operatório e outras coisas mais. Então, lembre que o Oxiflower analgésium é uma obrigação que nós temos em casa e na mala quando a gente viaja. Eu não viajo sem eles, já me salvou de muita coisa, inclusive de uma queda que eu tive uma vez no aeroporto de Campinas, que foi horrível, um dia eu conto para vocês. Então, Oxiflower analgésium vai esfregar. O ideal é que faça ao longo da coluna. Sempre tem um lugar que dói mais, então eu prefiro que use em cima da dor, no local da dor, mas não necessariamente só ali. E faça um esquema que eu aprendi com os meus pacientes, que é o melhor. Se chama 3/3. Esfrega uma vez Oxiflower, uma vez analgésico. Aí repete no mesmo momento, Oxiflower, analgésico, e repete Oxiflower, analgésico. Esfregando 30 segundos cada um depois do outro, 3 vezes. 3 vezes ao dia, por isso que é 3/3. Quando acorda, quando vai dormir, e uma vez. Ou quando chega em casa do trabalho, né, antes do jantar, ou a hora que quiser durante o dia, se não trabalha. Fica em casa, pode ter mais possibilidade de usar. Ou se tiver muita dor, pode usar mais vezes ao dia, pode usar várias vezes ao dia, sem risco e sem efeito colateral, porque o que faz é uma modulação de energia. Então, como não tem uma ação bioquímica, não tem efeito colateral, não dói o estômago, não é anti-inflamatório, não destrói a parede do intestino, porque aí o que acontece com essas doenças é horrível, gente, é uma coisa louca, doida, mas é horrível. Porque o paciente tem dor, o que eles fazem? Tomam anti-inflamatório, analgésico, aí destrói a microbiota de novo.
aí piora a doença, pois piora a permeabilidade intestinal. Então, é uma coisa assim, você trata a dor, mas piora a doença. Onde está o bom senso nisso? Então, vamos tentar evitar. Ah, mas está com dor. Bom, se está morrendo de dor, tem que tomar alguma coisa. Eu não sou a favor das pessoas sentir dor. Eu sou a favor de algum momento, parar de destruir a parede para conseguir recuperar. Lembre que alguns medicamentos, eles fazem uma alteração tão grande na microbiota intestinal que o organismo leva, às vezes, 1 ano ou 2 para recuperar aquilo. Isso tomando kefir e kombucha, né? E mais alguma coisa e um monte de fibras e alimentos vivos e etc. Também, se não cuidar, não vai recuperar nunca aquilo aí. Então, essas coisas são bem importantes, tá? Por isso que eu digo assim, eu não estou dizendo que não pode tomar, eu estou dizendo que tem que cuidar o máximo possível para tentar fazer outras terapias que consigam diminuir ou evitar tomar medicações que vão piorar a doença a longo prazo. É esta a minha opinião, tá? Muito bem, continuando. Então, nós temos o oxiflor e o analgésio, o espondilise, e aí nós temos uma coisa que é fundamental. Por quê? Porque eu preciso da matéria-prima para fabricar uma nova célula ali, né? E aí nós temos um colágeno quântico, que se chama colamin, tá? Que é também um suplemento com vibração. As oligoterapias são assim, o multivit é assim, e no caso o colamin é esse produto que eu até venho estudando muito colágeno, venho trabalhando muito com essa ideia de que é importante repor colágeno, que todo mundo devia repor a partir de 25 anos, e antes disso, se tiver algum problema, e se não tiver problema nenhum, comece a repor para não ficar despinguelado aos 50, eu sempre falo isso, né? Mas, na verdade, no caso da espondilite anquilosante, é mais importante ainda, como todos os casos de doenças do colágeno. Aí eu vou entrar em combate choque com os reumatologistas que vão dizer assim, não pode tomar colágeno, porque tem o anticorpo do colágeno e aí vai dar zebra. E eu vou responder da seguinte forma, não pode tomar qualquer colágeno. Tem que usar um colágeno que tenha ressonância e que seja absorvido como colágeno ou que seja transformado em colágeno dentro da articulação ou dentro do lugar que a gente quer, com a estrutura certa para parar de fazer o anticorpo. O anticorpo se forma em função do problema lá, né, autoimune, mas também porque a formação de colágeno está errada e o organismo quer destruir aquele colágeno errado para fazer um novo, mas ele não sabe fazer um novo melhor, continua fazendo errado e vai piorando a doença. Quando você entende que é isso que acontece, você entende que tem que botar o colágeno certo, dá energia certa, dá informação certa, começa a fazer um colágeno de boa qualidade. Aí para de fazer o colágeno ruim, diminui o anticorpo. Isso é uma coisa muito lógica, pelo menos para mim, tem bom senso e lógica, e eu tenho grandes resultados. Grandes resultados. Eu já tive paciente nos 37 anos que eu fui, né, que eu exerci a medicina, eu já tive pacientes que não saíam da cadeira de rodas. Em 4, 5 meses eles saíram da cadeira de rodas e não é milagre, é nutrição e informação, ponto. É simples, gente. É esperar que o organismo responda. Se dá a informação da nutrição. Então lá, eu tive N pacientes com doenças reumáticas. Sinto muito dizer para vocês, eu não sou reumatologista, mas na época eu era nutróloga. E o que eu fazia? Dava nutrição celular. Os pacientes melhoravam. Aí vinha paciente consultar comigo de todo o Brasil e do mundo. Não é diferente, não é pela minha bela cara, é só porque eu tinha resultado. É isso que eu quero ensinar a vocês. Resolutividade. Vocês têm que ter resultado. Não precisa botar no jornal nem na internet. Você faz um resultado, todo mundo fala bem de você. Daqui a pouco você tem um monte de gente, tua agenda está cheia. Não é porque você fez propaganda. É porque você tem resultado. E as pessoas nos procuram porque elas querem melhorar da dor. Nós temos que tirar o sofrimento das pessoas.
Já tem coisa ruim demais nesse mundo, nós temos que aprender a fazer coisa boa. E isso que eu estou disposta a ensinar a minha experiência, tá bom? Então, vamos lá. Esse paciente é um paciente que está numa situação de terreno biológico de doença grave, crônica, degenerativa. Então, a diátese dele é a 4, se você considerar as diáteses de Ménetrier, terreno biológico, doença grave. Então, é importante acrescentar a diátese, porque quando você melhora o terreno biológico, tudo melhora. Isso é bem importante, então eu recomendo que use diátese junto, tá? Então, a diátese 4, espondiliza, colágeno. Lembre que o colamin, como ele vem com informação, é importante usar ele fracionado no dia. Na doença do colágeno, eu nunca uso mais do que 5 gramas por dia, que é 15 ml. Na doença degenerativa não autoimune, que é o caso das artroses e osteoartrites, ou no caso, uma osteoporose muito importante, eu tenho alguns casos assim terríveis para mostrar para vocês e contar, mas que a gente melhorou. Mas nos casos de degeneração, que não é doença autoimune, começa com 30 ml por dia, que é para dar mais matéria-prima, para repor mais rápido. No caso da doença autoimune, a gente faz devagarinho, porque tem que mudar toda a parafernália dentro da célula para ela aprender a fazer um colágeno de boa qualidade. Então, é melhor fazer isso gradativamente. E aí eu recomendo 5 ml 3 vezes ao dia, 15 a 20 minutos antes das refeições. Tem um resultado fantástico. Fantástico mesmo. Podem acreditar, porque eu tenho muitos casos em que eu ajudei, que é uma questão nutricional, né? Hoje, lembrem que eu sou professora e consultora de profissionais da área de saúde. Eu faço tudo isso que eu estou dizendo aqui para vocês, é uma forma de passar a minha experiência. A gente não está aqui substituindo tratamento médico nem nada. A gente está aqui falando de coisas que são saudáveis, boas, maravilhosas, naturais, e tudo é de venda livre.